Pessoal, uma ótima segunda-feira a todos vocês. Nesse boletim vamos falar aqui sobre o impeachment dos ministros do STF que voltaram à mídia após a rejeição recorde por parte da população. Nem direita nem esquerda. O Brasil todo está cansado do abuso de poderes e da blindagem que o STF faz. Desde o sorteio de quem vai ser o relator dos temas, até mesmo das investigações bilionárias que estão acontecendo no Brasil, como é o caso do próprio Banco Master e do INSS. E quem aqui é a favor do impeachment dos ministros do STF? E diga quem vocês acham que deve ser o primeiro da lista. Comenta aí para mim. A situação é tão grave que nem a mídia de viés esquerdista, que tanto atacou Bolsonaro, está conseguindo defender a atuação dos ministros. Com base nisso, todos já estão mudando de lado, pois se torna impossível defender anulações de investigações e quebra de sigilos que, de fato, iriam incriminar os maiores bandidos do nosso país. Então, eu peço a gentileza para você que não é inscrito, já fazer a sua inscrição em nosso canal e ativa o sininho de notificação, pois é possível que você não veja esse canal novamente. Dessa forma, você consegue acompanhar um canal que passa as notícias aqui de forma clara, alertando o povo brasileiro do que a grande mídia, na maioria das vezes, não quer mostrar para você. Então, chega de manipulação, né? Eu sou Ana Paula, sou de São Paulo, capital, e é um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Também aqui no vídeo de hoje vamos falar sobre uma atitude desesperada do Lula e do Partido dos Trabalhadores. Na verdade, são duas atitudes desesperadas e uma delas pode deixar um legado ainda mais tenebroso para o nosso país. O outro assunto é uma aliança com o antigo inimigo que, para variar, já foi acusado de crimes de corrupção. Então eu vou trazer todos os detalhes aqui. Já começo com o Valdemar se manifestando sobre o impeachment dos ministros do STF. Eu vou trazer esse vídeo aqui do Instagram, vou compartilhar minha tela com você e você comente aqui a sua opinião sobre o assunto. Combinado? Olha só o trechinho desse vídeo. Deixa eu passar aqui. É que a campanha tem centrado muito na questão do Supremo Tribunal Federal. Como que o senhor vê os candidatos falando abertamente em impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal? E como que o senhor vê isso motivando o voto de eleitores? Eu vejo que esse assunto diminuiu muito. Não vejo essa preocupação tão grande, não. A preocupação é em estabelecer critérios para que cada um respeite sua área. O Poder Judiciário fique lá, o Poder Executivo aqui. O que nós não podemos é ter interferência de um poder no outro. Então, eu não acredito, o pessoal não tem discutido muito isso ultimamente. Internamente, não? Não, hoje não. Mas vocês esperam chegar com 25 em 2027? 25 e achamos que nós vamos ter mais aí uns 25 eleitos pelo PP, pelo Republicanos, pelos partidos... Campo da oposição, o senhor acredita que vai chegar em torno de 50, então? De 40, 50. Certo, presidente. A gente tem percebido nos estados... O que vocês acharam disso, hein, gente? Comenta aí o que vocês acharam dessa mudança de diálogo do Valdemar Costa Neto, minimizando a pauta sobre o impeachment. Porque olha só, a gente viu aqui a CNN Brasil, trouxe uma matéria, vou compartilhar para vocês verem junto comigo também, né? Onde mostra que o STF tem a pior avaliação negativa da série histórica. Isso é o que apontou, foi o Poder Data. Eu vou compartilhar aqui agora a tela também, deixa eu abrir aqui para você, e você comente aí a sua opinião. Olha só, STF tem pior avaliação negativa da série histórica, percentual de brasileiros que avaliam o Supremo como ruim ou péssimo atinge maior nível desde 2021. A pesquisa ouviu 2.500 pessoas em todo o país, de 21 a 23 de março. Então, a avaliação negativa vem subindo. De acordo com o levantamento, 52% dos entrevistados, gente, consideram aí a atuação do STF, né, como péssima, ruim e péssima. Eles classificaram o trabalho da corte, né, agora em março de 2026, com maior índice de rejeição. E aqui mostra que os dados mostraram aqui uma deterioração da percepção ao longo dos anos. Na primeira rodada da pesquisa, em junho de 2021, a avaliação negativa era de 31%. O índice subiu
para 43% em março de 2022, chegou a 40% em dezembro de 2023 e maio de 2024 o percentual foi de 42%, avançando para 44% em dezembro de 2025, até alcançar agora os atuais 52%. Enquanto isso, a avaliação positiva do tribunal apresenta trajetória inversa. Em junho de 2021, 18% considerava o trabalho do STF bom ou ótimo. O índice chegou a 24% em março de 2022, 25% em dezembro de 2023, mas caiu para 14% em maio de 2024 e se manteve no mesmo patamar em dezembro de 2025. No levantamento mais recente, o percentual recuou ainda mais, atingindo apenas 9%. A avaliação regular, por sua vez, apresenta oscilações ao longo do período, era de 43% e agora veio para 33%. Então, a gente percebe, né, a avaliação do trabalho no STF. Eu queria saber como você avalia o trabalho do Supremo Tribunal Federal. Se para você é ruim, é péssimo, é regular, é bom, é ótimo, comenta aí ou não sabe responder, né? A gente vê aqui que a pesquisa do Poder Data entrevistou 2.500 pessoas e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Então, gente, isso aqui mostra muito, porque aqui é o povo quem está falando, é o povo quem expressa a sua insatisfação com o STF. E aí, a gente viu aqui uma outra situação, que é a decisão do STF de não deixar investigar nada que pode estar colaborando para essas avaliações negativas, né? Não é à toa que está só a reputação do STF indo de ladeira abaixo. Olha só esse vídeo, mostrar para vocês, eu quero saber sua opinião, olha só. Deputado Marcel Van Hatten. O que aconteceu ontem no STF, na verdade, foi uma autoproteção. Qualquer discussão jurídica, feita inclusive pela imprensa, precisa estar subordinada à questão institucional. O Brasil está podre, a corrupção está no Supremo Tribunal Federal. O Brasil está podre. E aí entra a responsabilidade política, porque a origem de tudo isso é que o Senado da República, não Vossa Excelência, obviamente, mas Davi Alcolumbre, se tivesse recebido o requerimento e lido conforme diz o regimento interno, não teria nos colocado na vexatória situação que nós nos vimos ontem. Por isso, senhor presidente, é absolutamente necessário que o Senado da República seja renovado nessa eleição, com uma maioria de senadores que elejam um presidente do Senado decente e que não permita mais que aconteça esse tipo de patifaria que aconteceu com essa investigação aqui da CPMI do INSS. Mas nós vamos entregar um relatório para honrar o cidadão decente e honesto do Brasil. Eu tenho convicção disso. Agora o povo brasileiro também tem que entregar, lá no mês de outubro, um Brasil melhor nas urnas, para que a gente volte a ter esperança num Senado da República e também no STF. Obrigado. Sem esses ministros que estão lá, que precisam todos sofrer impeachment. Senhor presidente. Pessoal, a revolta foi grande aqui e eu queria saber se você concorda com o deputado Marcel Van Hatten ou você tem uma opinião diferente. Enquanto isso, olha só uma outra situação. O Flávio Bolsonaro, ele pede valores americanos no Brasil e diz que o pai foi vítima da tirania da Covid. Vamos ler um trecho dessa matéria que saiu no jornal Brasil de Fato, aonde mostra que o Flávio Bolsonaro pede valores americanos no Brasil, diz que o pai foi vítima de tirania da Covid. O senador ofereceu os minerais raros brasileiros a investidores dos Estados Unidos, gente. Então, o senador Flávio Bolsonaro parece ter cansado do figurino de moderado que tenta envergar em Brasília para viabilizar seus planos presidenciais. Em um evento de extrema-direita no Texas, nos Estados Unidos, o filho 01 do Jair Bolsonaro deixou cair a máscara e revelou um radicalismo que, em muitos aspectos, consegue superar a truculência do pai. Olha só a matéria, hein? Com um discurso carregado de subserviência e um negacionismo que ignora o luto de 700 mil famílias da Covid, o pré-candidato à presidência da República escancarou sua face mais perigosa. Olha só como matéria o jornal trouxe, hein? Diante de uma plateia norte-americana, o senador não se limitou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro
e ele ofereceu as riquezas estratégicas do solo brasileiro como uma moeda de troca política e pediu intervenção externa na soberania nacional. Aí o que acontece, né, gente? A gente viu o jornal, a forma como ele trouxe aqui a situação, né, da tirania da Covid. Aqui ele mostra, né, o Flávio afirmou que o Bolsonaro ele foi aí um combatente contra a tirania da Covid. A declaração, né, ele chamou a tirania as medidas de proteção a vírus, protocolos científicos e a ápice que insistiu aí sobre o caso do negacionismo, que a mídia chamou como negacionismo. E aqui ele fala um pouquinho das teorias de conspiração, falou da violência e de recomendação do STF. Então, o jornal, a mídia trouxe aqui essa situação. Mas vamos aos fatos. A gente vê aqui claramente uma matéria de uma mídia esquerdista, certo? Mas quando a gente vai olhar a visão, vai realmente olhar o contexto da fala do Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos, isso reacendeu aí um debate importante sobre o Brasil, se ele precisa ou não resgatar valores que historicamente fizeram nações prosperarem. Quando ele menciona valores americanos, não se trata necessariamente de uma intervenção, como a mídia trouxe, né? E não se trata também de copiar outro país. Estamos falando de destacar princípios como liberdade individual, respeito à propriedade, patriotismo, limitação do poder do Estado, pilares que para muitos foram sendo enfraquecidos no Brasil ao longo dos anos. Então, ao defender, né, que o seu pai, Jair Bolsonaro, foi vítima da tirania da Covid, o Flávio ele toca em um ponto sensível, que é o uso da pandemia como justificativa para a expansão do controle estatal. Durante esse período, nós vimos restrições severas de liberdade, decisões centralizadas e, em muitos casos, pouca abertura para questionamento, algo que parte da população entende como excesso e não como proteção. Além disso, ao pedir atenção internacional sobre as eleições brasileiras e defender valores ligados à liberdade de expressão e transparência, o senador reforça uma preocupação crescente dentro da população brasileira, que é a confiança nas instituições e o equilíbrio entre poderes. Inclusive, a gente mostrou aqui a pesquisa sobre a reputação do STF. Então, sob essa ótica, a reflexão não é apenas sobre política, como o jornal tentou trazer aqui a matéria, mas sobre a direção do país. Um Brasil mais próximo de valores, sobre visão dos seus apoiadores, sobre um país com mais liberdade econômica, sobre menos intervenção estatal, maior protagonismo individual. Então, por outro lado, isso também levanta questionamentos importantes, né? Até que ponto buscar inspirações externas fortalece de fato a soberania, né? Ou pode ser visto como dependência. Então, gente, o que está em jogo aqui não é apenas um discurso, mas é um modelo de sociedade. Estamos falando de um Brasil mais guiado pelo Estado ou de um Brasil mais guiado pelo indivíduo, né? Então é uma reflexão importante, só que vocês viram como que a imprensa, a mídia, ela tenta distorcer algumas falas, alguns fatos, e é aí que a gente tem que tomar cuidado. Por isso temos que refletir bastante, mas ele pediu valores americanos quando fala, e quando ele fala do pai dele vítima da tirania da Covid, vocês viram aí como que o jornal trouxe, né, a situação. O que vocês acharam? Comenta aí para mim. Vocês concordam com a minha visão aqui ou não? Uma outra situação também foi o pacote de bondades de Lula, né? Para quem fala tanto de cortar custo, briga tanto em liberar alguma coisa para os mais pobres principalmente, né? Mas em ano de eleição, olha só o pacote de bondades aqui, ó. Falou tanto do Bolsonaro, na época de uma pandemia, ficava jogando como se fosse populismo, algo que precisava ser feito, porque estávamos numa pandemia, mas agora não estamos numa pandemia, mas estamos no ano de eleição. E o pacote de bondade de Lula já soma 403,2 bilhões em ano eleitoral. As medidas incluem ações voltadas à população mais pobre, principalmente do Bolsa Família, e aqui mostra que com esses 403 bilhões, ele tentará a reeleição. Então, ele se concentra em medidas para melhorar a popularidade, mas mesmo assim não está dando muito certo, parece não, né? Então, aqui ele está tentando atingir a classe média também, setor empresarial,
Ele resgatou alguns programas sociais que foram marcados nos 2 primeiros mandatos, que é o Bolsa Família e o Farmácia Popular. Está apostando no gás do povo, com mais de 4,7 bilhões reservados no orçamento. E a classe média está com estímulos como o programa Minha Casa Minha Vida, o Reforma Casa Brasil, voltado à aquisição da casa própria e melhorias habitacionais. Os empresários também estão sendo contemplados com acesso a um crédito em ações como a Nova Indústria Brasil e o Brasil Soberano, que apoia exportadores brasileiros afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos em 2025. Então aqui, ó, o pacote de bondade dele aqui, ó, já mostra a isenção do IR para quem ganha até 5 mil, desoneração do diesel, o pé de meia, liberação da FGTS, o PAA. Então, aqui vem mostrando, né, as situações, e eu queria saber de vocês o que vocês acharam. Tanto que até o próprio jornal trouxe que mesmo ele liberando tudo isso, ele segue patinando na tentativa de melhorar a imagem. O Poder Data mostrou que a taxa dos que desaprovam o petista subiu para 61%, é o maior patamar desde março de 2024, e é um dado alarmante para quem tenta a reeleição e no meio de liberação de tanto dinheiro como ele está fazendo. E dentro do próprio PT já há um reconhecimento de dificuldade do governo em se comunicar, em ter realizações consideradas positivas. Ele está fazendo algumas ações aqui, mas não está conseguindo ter a simpatia do povo. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam disso também. Para encerrar o nosso boletim, a gente vê o desespero do PT tão grande que ele foi atrás do Aécio Neves, que era do PSDB, e um adversário político. O Aécio foi citado em vários escândalos de corrupção. Mas estamos no Brasil, e no Brasil a gente sabe que isso nunca deu em nada, né? Olha só o Igor Gadelha, do jornal Silva Metrópolis. decidiu procurar o deputado federal Aécio Neves, atual presidente do PSDB e um dos principais adversários dos petistas antes do bolsonarismo. Em entrevista à coluna Igor Gadelha, Edinho revelou que o encontro está sendo construído por amigos em comum e que planeja falar sobre o Brasil com o atual comandante do PSDB. Eu quero muito tomar um café com o Aécio. Inclusive temos alguns amigos em comum e já disse que quero muito. Penso que o Aécio é uma liderança. Temos de ter reconhecimento e respeito por ela. E o Aécio preside um partido que penso que tem um legado importantíssimo. Nós não vamos entender o Brasil do século XXI se não entendermos o papel que o PSDB teve, afirmou o petista. O presidente nacional do PT relatou que já mantém conversas com outras lideranças do PSDB. Entre elas, o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, com quem os petistas tentam uma aliança eleitoral em 2026. Vai ser construído o encontro com Aécio. Até a janela, está muito acelerado o processo partidário. É muita turbulência, mas vou ter muito prazer de tomar um café com o Aécio e falarmos sobre o Brasil. Eu tenho conversado com o Marconi, eu penso que ele não é só uma liderança fundamental para Goiás, mas uma liderança que, nesse cenário de consolidarmos a democracia brasileira, terá um papel fundamental nessa construção de um projeto para o Brasil. Quero muito conversar com o Marconi, disse Edinho. O presidente nacional do PT, Edinho Silva, decidiu procurar o deputado federal Aécio Neves. Então vocês viram, e os comentários deu para ver aí também, né, a indignação do povo, pessoal. Então é isso, esse foi o boletim de hoje. Comente o que vocês acharam. Obrigada aí pela sua paciência e por nos assistir aqui até o final. E se você assistiu até o final, coloca aí um tamo junto, que eu quero saber quem é que tá com a gente nessa luta por um Brasil melhor. Um beijo e até o próximo encontro.